Bartolomeu Kuma. O mundo conhece Kuma como um terrível pirata, um homem sem compaixão, um ditador desalmado, um homem bárbaro. Kuma? Sim, já ouvi falar, é aquele tirano. Mas será que estas pessoas e tantas outras pessoas sabem da história desse tirano Kuma? Tudo começou há 47 anos, num reino chamado Sorbete. Kuma acabava de nascer, era filho de Clap e de uma mulher sem nome. E já nessa época ocorria um tabu pelo mundo: sangue bucaneiro. Clap, o pai de Kuma, um homem muito gentil, de começo já pediu para que o médico não revelasse o sangue da criança. O maldito sangue. No passado, disse que os bucaneiros cometeram um crime ao mundo, tão grave que por isso foram caçados constantemente pelo governo. Até os dias de hoje. Quando um bucaneiro é encontrado, eles podem ser obrigados à escravidão para os nobres. E após o nascimento de Kuma, isso foi inevitável. Clap implorou para que deixassem sua família e levassem apenas ele. Por favor, levem só a mim, só eu tenho sangue bucaneiro. Mas não adiantou. Clap e sua família foram levados para servirem aos nobres, junto de outros escravos. Todo dia, todo santo dia, o Kuma, já com 4 anos, era explorado, chicoteado, recebia gritos, ameaças. Kuma ainda era só uma criança, e aqui já estava presenciando o que tinha de pior do mundo. Apenas uma criança, imaginem o que faziam com o seu pai, um bucaneiro adulto e diversos outros escravos. O Clap tentava consolar seu filho, sempre estava sorrindo. Só que Kuma, mesmo uma criança, parecia já estar morrendo por dentro. Oi pai, eu estou bem. Hoje foi um dia ótimo, eu até que tive sorte. O meu nobre é gentil. Quando Clap o revela que sua mãe morreu há pouco tempo e que agora já está no céu, agora é um lugar melhor, o Kuma não aguenta e desaba em lágrimas. Não chore, Kuma. Aguente. Você é forte. Por favor, aguente e sobreviva. Mas por que, pai? Eu também quero morrer. Eu prefiro. Clap conta sobre um guerreiro para Kuma, um deus do sol que faz as pessoas rirem. Este é Nika. Essa história é passada de geração por geração pelos bucaneiros, e isto sempre alegra estes povos. Nika está sempre sorrindo. Um dia ele te libertará e lhe levará ao mar para ser livre. Buscando alegrar seu filho, Clap começa a fazer ritmos, danças, começa a cantar. Eles estavam sorrindo, apenas isso. Quando, do nada, um tiro ecoa. Um teriubito mata aquele bucaneiro, bem na frente de seu filho, pouco se importando com suas vidas ou se o que estavam falando era importante. Apenas estavam fazendo barulho demais. Bartolomeu Kuma estava órfão. Há 38 anos, a maioria, se não boa parte dos escravos, foram levados para outro local, God Valley. Lá os teriubitos queriam organizar uma caçada humana que eles fazem de 3 em 3 anos. É tipo um Battle Royale. Como a ilha não era afiliada ao governo mundial, até a população entraria no jogo. Nesse momento, o Kuma consegue fugir da sua prisão. Corre para muito longe, mas não tem para onde correr. Escravos que estavam por perto o forçam a voltar. Kuma chora porque ele não quer estar naquele lugar. Com nobres, outros escravos, exploração. Mas se ele não voltar, os outros iriam receber punições. Simplesmente morreriam. Então pouco importa se quem está pondo eles em risco é uma criança fugitiva. O Kuma é atacado a murros, pauladas, isso dói. Até que surge 2 crianças no monte. Estas eram Gine, a escrava, e Ivankov, o escravo. Ivankov encoraja os escravos. Na caçada humana que está prestes a acontecer, não haverá nenhum sobrevivente. Mesmo milhares de pessoas, escravos nativos estão em risco. Ivankov os encoraja não apenas a sobreviver, mas a fugir. O plano era colocar voluntários para consumir poderosas Akuma no Mis e fugir desse inferno. Fruta essa que eram como prêmios desse evento. Uma daria o poder de lhe transformar num dragão azul, e a outra é a Nikyu Nikyu no Mi, permitindo que o usuário mande os outros voando para uma ilha distante. Frutas perfeitas para uma fuga. A Gine era bem esperta, já havia transmitido há dias para o mundo o que ocorreria em God Valley.
Ivankov se colocou como um dos voluntários. Uma fruta consumida já é o suficiente. Os outros escravos não queriam se arriscar a isso, mas eis que Kuma também levanta a mão. Ele é um bucaneiro, tem corpo grande e mais chances de sobreviver do que qualquer outro. E assim começa a caçada de God Valley. O Kuma e Ivankov acham as frutas desejadas, só que quando o Iva ia consumi-la, aparece a jovem Big Mom, que ele roubou e o acertou em cheio. No desespero, o Iva grita para que o Kuma engula a outra fruta, sem nem pensar. Kuma faz isso, mas em seguida é atingido por um Gorosei, São Jai Garcia Saturno. Criança bucaneiro, eu só permito que você viva e morra como escravo. Nada mais. A história que ele decidiu isso. É mesmo, velho? Você é uma pessoa importante? É estranho pra mim ser importante desde o nascimento. Se dessa fruta que digeri eu receber algum poder, eu o usarei para ser comunica. E daqui irei libertar o máximo de pessoas infelizes que eu puder. Saturno fica extremamente raivoso pelas falas desse pequeno bucaneiro, mas as coisas ocorrem como plano. Em outro dia, eles aparecem no Reino Sorbete, o reino natal onde Kuma nasceu. Ele salvou em torno de 500 pessoas de God Valley. Só que Kuma ainda rezava pelas pessoas que ele ainda poderia ter salvo e não conseguiu. No fim, isso foi incrível. Kuma possuía a mão da libertação. Ivankov decide ir, aproveitar sua nova liberdade. Já a Gine e o Kuma decidem ficar e viver em Sorbete. Eles passaram a trabalhar, cortando e vendendo madeira, e levaram uma vida honesta. Faziam muito tempo que eles não tinham uma comida, e isso era uma beleza. Barriga cheia, barriga cheia. Isso sim é paz, esperança e felicidade. 30 anos atrás, Kuma tinha 17 anos. Havia se tornado um pastor. A igreja em que Kuma rezava se tornou sua casa e a casa de Gine. Todo domingo, o Kuma recebia visita de idosos. Ele usava seu poder para aliviar a dor dos moradores. Isso o fez ficar conhecido como a Mão Milagrosa. As pessoas queriam que Kuma aliviasse mais dores por mais dias na semana, mas Gine não permitiria isso. Aqui ela já tinha 21 anos, e o motivo de ser apenas um dia de milagres e só aos domingos era porque todo o sentimento de dores era armazenado numa bolha de pata, o poder de Kuma. Se alguém não recebesse essa massa de dores, isso acabaria voltando para os seus donos. Então toda dor que removia, Kuma a tomava para si próprio. Toda semana era um sacrifício, e é por isso que Gine não permitia que Kuma se sacrificasse por mais dias. 25 anos atrás, Kuma tinha 22 anos, Gine 26. Ela queria se casar com o Kuma, só que ele sempre desviava. O problema não era em serem felizes, mas pelo que o próprio Kuma era. Seu pai era bucaneiro e sua mãe uma humana, e no fim resultou numa desgraça de escravidão. O Kuma simplesmente não queria isso pra Gine, que o ciclo se repetisse e gerasse infelicidade. Há 22 anos começou um problema no Reino Sorbete. O rei atual, B-Kori, é tipo um vira-lata de Tenryubitos, aquele tipo de rei totalmente injusto. O que acontecia no momento era que parte do sul da ilha pagava pouco tributo, por serem mais pobres. Para continuar pagando o tributo celestial, a ideia dele era partir a ilha ao meio, assim considerando apenas o norte como o reino, a parte mais rica, e o lado sul se tornaria inútil. Cidadãos do sul passaram a ser atacados, até começariam a ser feitos de escravos. Quando surge Kuma, que se revoltou com toda a situação. Nunca vou perdoá-los. Fez uma explosão nos soldados. O Kuma acabou preso junto a Gine e outros aliados que o apoiaram. Mas surgiu o protótipo do exército de Dragon, o Exército da Libertação. Monkey D. Dragon passa a limpa no reino. O rei é deposto e a política escrava é encerrada. Esse exército vinha crescendo cada vez mais pelo mundo, libertando a exploração e escravidão de países. Monkey D. Dragon e Ivankov aparecem e libertam Kuma, Gine e os outros. Kuma é convidado para fazer parte dos 3 pilares, sendo Dragon, Kuma e Ivankov, os pilares do futuro exército revolucionário. Há 14 anos atrás, em um reino aleatório, Gine, já uma comandante do exército revolucionário, foi sequestrada. Isso abalou Dragon e principalmente Kuma. Ela foi forçada a se tornar a esposa de um nobre, um Tenryubito,
Isso com certeza mudou a personalidade do Kuma, o fez ficar mais vazio e inquieto. Depois disso se passaram 2 anos, e finalmente houve uma ligação de Gine. Gine retornou ao mundo abaixo, o nível do mar. Estava doente, já era inútil, foi descartada. Gine liga para dizer adeus a Kuma. Ela já estava ofegante, quase morrendo. Dragon, irmão Iva, cuidem do Komachi, ele é gentil demais. E Komachi, sempre irei te amar. Desesperado, o Kuma usa seus poderes, desaparece e vai até a igreja, a casa deles em Sorbete. E lá encontra Gine já morta, com marcas por toda a pele. Por tanto tempo ficar exposta à luz do sol, sua pele ficou rígida, como pedra, tudo para proteger sua filha recém-nascida. Esta era Bonney. A partir desse momento de sua vida, Kuma passou a viver apenas para Bonney. Se tornou seu pai adotivo, uma determinação pela Gine. Procurou saber como ser um pai, como alimentá-la, como cuidá-la, era a coisa mais preciosa de sua vida. Conforme Bonney foi crescendo, Kuma estava dividido entre apoiar o exército revolucionário e principalmente sempre estar presente para sua filha. Até que em certa idade, Bonney contraiu uma doença de pele, a mesma marca que infestou sua mãe antes de morrer. Bonney passou a viver sob extrema proteção. Todas as portas e janelas foram fechadas da igreja. Nenhum feixe de sol podia triscá-la. Nenhum médico daquela ilha soube como tratar essa doença. Chegava a ser pior do que o chumbo branco. Dragon se disponibilizou para procurar médicos pelo mundo. E enquanto isso, Bonney teria que viver trancada. Kuma soube que os sintomas de sua filha eram escamas de safira, algo raramente visto e nem existe cura. A doença pode piorar através de qualquer fonte natural de luz, do sol, da lua, e mesmo que fique protegida, ainda assim a doença continuará evoluindo. No máximo, ela teria 5 anos pela frente. Seus 10 anos seriam o último. Além do problema de sua filha, começou a ocorrer o retorno de Bekuri, querendo o seu reinado de volta, já começando a matar vários civis. Esse peste tacou fogo em várias regiões, na desculpa de que tem que apagar os lixos, que as suas medidas drásticas é o que trarão a felicidade. Kuma se jogou no meio dos incêndios, salvando um por um, o máximo que conseguia. O povo protestava contra Bekuri, mas eram eles que se prejudicavam, tomavam tiros gratuitamente. Até que um homem, um grande homem, resolveu essa baderna. Kuma causou uma destruição por todo o castelo do rei, tomado por uma intensa raiva. Bekuri, sabe o que acontecerá se levantar a mão contra mim? Nunca será perdoado. E Kuma, apenas receba. O rei foi novamente deposto, e o incidente ficou conhecido como a Revolução de um Homem Só. Kuma foi clamado pelo povo. Queriam que ele fosse o novo rei. Mas Kuma já tinha problemas demais para lidar. Ele aceitou o título, só que a parte política foi Bulldog quem ficou responsável. Um outro rei de gerações atrás. Nesse ponto, Bonney consome uma Akuma no Mi sem nem perceber. E isso foi uma surpresa pro pessoal, pois Bonney já estava brincando com os seus poderes, se tornando adolescente, tentando virar uma velha, saía correndo pela igreja, etc. Após um tempo, o governo mundial ficou pro lado de Bekuri, e os jornais afirmavam que foi Kuma quem incendiou as aldeias. Navios de guerra foram convocados para Sorbete, na tentativa de mais uma vez trazer Bekuri ao poder. O Kuma percebe que, nesse ponto, já nem adianta continuar em Sorbete. Isso é um problema. Então decide sair do reino para se antecipar a fora do país. Para surpresa de ninguém, o Kuma afunda todos os navios de guerra da marinha, junto ao próprio Bekuri, naturalmente. Bartolomeu Kuma se tornou um pirata procurado. Sua recompensa aumentou, e pelas falsas notícias que eram espalhadas ao mundo, ele ficou conhecido como tirano pelos jornais. Pouco se importando a isso, Kuma passou a navegar por diversas partes do mundo. Foi à tribo de humanos, Ilhas do Céu, a ponte de Tequila Wolf. Em todo canto ele buscava uma cura para Bonney, perguntando se conheciam uma doença de Safira. Já sem muitas esperanças e completamente pressionado, que sua filha só iria viver até os 10, Kuma é encontrado pelos revolucionários. Dragon não achou nenhum médico afora, mas ele fala sobre o cientista Vegapunk,
que recentemente teve problemas em Punk Hazard e que atualmente está em Egghead. Você deveria visitá-lo, Kuma. Lá ainda é o início. A segurança de lá ainda está baixa. Kuma agradece a Dragon, busca Bonnie na igreja e parte para Egghead, encontrando Vegapunk, o homem com o maior cérebro do mundo. Vegapunk tem diversas tecnologias avançadas, até mesmo para a área de medicina. Afirma que a doença de Bonnie possui cura, mas é caro. Ao mesmo tempo, ele se interessa por Kuma, por ele ser um bucaneiro. Ele dá a seguinte proposta: se Kuma aceitar ser experimento para futuros soldados clones, os custos da cirurgia da Bonnie cairão para zero. Kuma aceita a proposta. Afinal, o que ele mais quer em vida é a sua filha viva, saudável. Nossa, Kuma, você é um santo, hein? Que nada, sou apenas um tímido pacifista. Infelizmente, Vegapunk faz parte do governo. Saturno, um dos Goroseis, estava espionando e começou a aproveitar essa situação. Enviou o almirante Kizaru para o laboratório e nesse momento, Kuma tinha que aceitar 3 condições de Saturno, se sobressaindo por Vegapunk. 1. Se tornar um Shichibukai para limpar seu nome e se aliar ao governo. 2. Se tornar um ciborgue. E 3. Abdicar de toda sua liberdade, personalidade e livre-arbítrio. Além disso, Kuma não poderia se encontrar com sua filha durante os procedimentos, para evitar chances de uma traição. Mesmo assim, Kuma aceitou essas condições. O que importa é sua filha, mesmo com Vegapunk enfurecido por essas propostas desumanas. Bonnie foi a primeira a passar por cirurgia. Teve suas células-tronco substituídas e tudo terminou em 6 meses. Nesse período, ela e Kuma também ficaram amigos de Sentomaru e Kizaru. E enquanto Bonnie fazia o tratamento de suas escamas de safira, Kuma dava a desculpa de que também estava doente e precisava ser tratado. A verdade é que ele já havia começado o projeto pacifista, fazendo testes e aos poucos se convertendo a ciborgue. Após concluir a cirurgia, Bonnie foi levada de volta para Sorbet, onde ficaria sob os cuidados da rainha Coney e uma CP8 chamada Alpha. Alpha chega a chantagear o Kuma, que se ele não cumprisse os acordos com o governo, esmagar o pescoço da menina não seria problema algum. Nesse ponto da história, Kuma acaba tendo que se separar de Bonnie, como parte das condições. Retorna ao mundo, se torna um Shichibukai, que acaba chamando a atenção de vários piratas famosos, com o cartaz de Kuma, o Tirano, e continuava com o projeto pacifista. Em meio às ordens da marinha para ele seguir como Shichibukai, secretamente Kuma ajudava o exército revolucionário, de forma oculta para não ter uma interação direta com eles, já que eles são inimigos do governo. Kuma fez várias missões como corsário. Nelas aproveitava para visitar diversos lugares. Os anotava e escrevia várias cartas para sua filha. Essa era a única forma que ele podia fazer contato. Infelizmente, essas cartas nunca chegavam a Bonnie, acabavam rasgadas pela Alpha da CP8. Numa de suas excursões, chegou a visitar o reino de Goa, onde lá avistou secretamente o filho de Dragon, Monkey D. Luffy. Kuma observa aquele garoto e o imagina num futuro brilhante, assimilando a forma que o jovem age ao próprio deus Nika, o seu ídolo de infância. Depois de várias e várias modificações, a cabeça de Kuma foi a última coisa a ser preservada. O resto de seu corpo já era um completo ciborgue. Nesse tempo também foram criados clones do Kuma, um exército deles, e todos passaram a ser comandados por Sentomaru. Há 2 anos, Kuma participa de vários eventos: reunião de Shichibukais, visita Moria em Trailer Bark, enfrenta os Chapéus de Palha e, por último, chega a Sabaody. Lá ele avista secretamente a sua filha, que já havia partido para o mar para ser uma pirata. Era Jewelry Bonnie. Ainda na casa dos leilões, ele vê que Luffy soca na cara um Tenryubito, coisa que o deixa chocado e fortalece ainda mais a atitude do jovem com a figura de Nika. Vendo que os Chapéus de Palha estavam em apuros, com o almirante Kizaru encarregado de capturá-los, Kuma separa um a um até dissolver o bando. Você não conseguiu salvar seus companheiros, mas não é isso. Este é o nível do novo mundo. Garoto, não se apresse. Você será o homem que irá salvar o mundo. Após Sabaody, Kuma retorna para Egghead, terminar os últimos passos de sua modificação ciborgue.
Agora, desistindo de seu livre-arbítrio, sua personalidade, sua mente. Vegapunk até tenta achar outros métodos para manter a mente de Kuma, mas as ordens de Saturno são absolutas. Após o procedimento, Kuma receberia a missão de lutar em Marineford, uma guerra que estava prestes a acontecer contra a Barba Branca. Kuma pede para que, após essa guerra, Vegapunk o programe para proteger o Thousand Sunny. Por mais que seja uma lenda, ele sente que Luffy é o guerreiro da libertação, o guerreiro Nika. Não vai vê-los nunca mais, mas o bucaneiro quer ao menos proteger o navio, a casa deles. E então se inicia os procedimentos finais do pacifista. Kuma separa toda sua memória em uma bolha de pata, que vai ser guardada por Vegapunk, o único vestígio de sua vida. Então, Vegapunk, essa é a minha memória? Minha vida? Nossa, quanto incômodo eu devo ter causado para as pessoas. Incômodo, Kuma? Você não é tirano algum. O tanto de pessoas que você amou, o quanto você foi gentil, o tanto de vidas que você protegeu, que aliviou, salvou, acolheu. O único incômodo que temos é a sua morte, Kuma. Você foi um herói. Um herói. Pra Bonnie, pra mim e para todos. Obrigado, Vegapunk. Ei, Vegapunk. Obrigado por ter salvado a Bonnie. No futuro, quando vê-la, poderia falar isso a ela? Parabéns, Bonnie. Feliz aniversário de 10 anos.